Albert Einstein é um dos maiores gênios, né, de toda a história. E, infelizmente, né, não era cristão e até disse que a palavra de Deus, a Bíblia, era símbolo, né, uma expressão da fraqueza humana. Mas um dia, um aluno de doutorado da conceituada Universidade de Princeton perguntou para o Dr. Einstein, ele perguntou assim: o que ainda resta no mundo de assunto para ser tese de doutorado, uma tese original, algo que seja original? E Albert Einstein respondeu: investigue a oração. Alguém precisa investigar a oração. Então, o que tem a ver oração, né? A gente vai falar sobre alto risco. O que tem a ver oração com alto risco? Eu quero afirmar para vocês com toda certeza, a oração é um perigo, irmãos. A oração é perigosíssima. É um alto risco, oração perigosa. Estou vendo aqui, sorrindo para mim ali, nosso irmão Silas, que é líder, né? Recentemente a gente multiplicou, é líder de um grupo de crescimento. E o Silas, ele me empolga muito. Às vezes a gente para ali e conversa. Tudo bem que você derrubou ontem, lá no restaurante, o meu copo de água tônica em cima da minha comida, né? Fazer uma graça aqui, mas já estava na hora de eu parar de comer mesmo. Mas o Silas é empolgante, a gente encontra ele, e o Silas, ele está sempre orando por alguém. Aquele dia das 12 horas de adoração, ele estava tão empolgado, ele estava transbordando, dizendo: tenho orado por um casal há tantos anos, há tanto tempo, e Deus está agindo, algo está acontecendo. Gente, a oração é perigosa. Algo acontece mesmo, né, Silas? Ele é testemunha disso. E não só o casal tem sido transformado, mas o Silas está preso através da oração. É perigosa a oração. Está preso numa relação de amor com esse casal, intercedendo. Ele também está fisgado, ele também está envolvido nisso. É demais. Eu me lembro de George Miller, lá pela 1837, mais ou menos, quando ele começou o seu trabalho cristão. Ele, até os 17 anos, George Miller era um jovem terrível. Ele roubava dinheiro, ele vivia da jogatina, vivia de roubos, vivia uma vida devassa. Até os 17 anos, mas ele encontrou a Cristo aos 17 anos, sua vida foi totalmente transformada, e é um dos homens mais admiráveis da história, porque George Miller, o que ele fez? Ele falou: eu que roubava dinheiro, eu que fazia isso, agora eu vou construir orfanatos. E a história conta que ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. Sabe como, irmãos? Ele alimentou, ele educou, ele deu moradia, ele deu roupa. Ele fez tudo isso, sabe como? Orando. Ele tinha um compromisso de que ele não ia pedir diretamente dinheiro a ninguém, ele somente ia orar, ele ia clamar a Deus e o dinheiro viria para ele fazer essa obra. E ele foi grandioso através da oração. Há registro de que mais de 50 mil de suas orações foram atendidas. E ele sustentou todos esses órfãos, esses orfanatos, através do poder da oração, porque a oração é perigosa. A Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos, que a oração dos justos, ela é poderosa. A oração, através da oração a gente vê coisas acontecendo, a gente vê circunstâncias sendo mudadas, a gente vê realidades sendo transformadas, condições que estavam de uma forma a serem totalmente mudadas, através da oração. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus. Até foi um dia conversando antes da dengue, né? Obrigado pelas orações. Conversando com o pastor Carlos, ele estava dizendo como essa oração é linda, registrada ali no Antigo Testamento. E eu queria ler com vocês, orar com vocês essa oração aqui, essa história que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, vai estar aqui para você acompanhar também. Mas ela é tremenda. A Bíblia diz assim no versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Eu achei interessante esse versículo 1, porque, irmãos,
Às vezes a gente está, né, de boa, a gente está tranquilo. E a guerra parece que persegue a gente. Vem um negócio até nós, você não está esperando, né? E ele aqui estava ali, de repente, entraram em guerra contra ele. E às vezes acontece isso com a gente. O verso 2. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. E já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Já está chegando aqui. Foi pego de surpresa. Circunstâncias difíceis, que a gente às vezes não está preparado, a gente não está esperando, isso é uma realidade nossa também, e que nos vem, nos pegam ali, e não vem às vezes sozinho. Aqui vocês viram que são 3 povos que estão vindo, que se uniram para ir contra o povo de Deus, contra Josafá e o povo de Deus. Tanta gente fala assim, mas a coisa quando vem, não vem sozinho, né? Vem um monte de coisa junto. Verso 3, alarmado. Claro, recebe uma notícia dessa, a Bíblia diz que ele estava alarmado. Como que você está? Está cansado? Está estressado? Está alarmado? Está desistente? Está se sentindo injustiçado? Qual que é o teu sentimento? Josafá, alarmado, decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Isso aqui é demais, né? Que gostoso a gente ver aqui todo mundo, porque a lógica seria, está vindo um exército enorme contra você. A lógica seria, quantas armas nós temos? Quantos homens de guerra a gente tem? Não, ele contraria que toda a lógica não vai nessa direção, e o povo se une para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5, então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e orou. Essa oração perigosa, corajosa, orou. Como que ele orou? Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Está lembrando aqui quem Deus é? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se contra ti. Contra nós, dá para opor-se, mas não contra ti. Verso 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Relembrando aqui a história. Deus, nós temos uma história contigo. Nós temos uma caminhada contigo, verso 8, eles a têm habitado, o teu povo, desde que o Senhor deu essa terra para nós, a gente tem habitado aqui, nela nós construímos um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha que certeza. Irmãos, olha essa frase, clamaremos a ti em nossa angústia. E uma convicção no coração de que o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos salvar de qualquer angústia, de qualquer situação. Eu achei tão maravilhoso aqui, porque, irmãos, como é importante nós termos algumas decisões prévias na nossa vida. Você tem alguns inegociáveis já definidos na sua vida? Ou você fica aí todo despreparado, esperando quando chega uma luta, uma dificuldade, uma surpresa? Nós vemos aqui claramente que havia uma decisão prévia do que nós vamos fazer quando essa lista aqui que eles colocaram, quando isso nos acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos clamar ao Senhor na nossa angústia, porque nós sabemos que esse nosso Deus, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos salvar, seja do que for. Amém, meus irmãos? É esse o nosso Deus, verso 10. Mas agora, aí ele vai falar a situação. Esse aqui é o que nós decidimos previamente, mas olha o que está acontecendo. Agora estão aí amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Aqui só clarificando aqui a história, quando o povo de Deus ficou 400 anos escravo no Egito, e Deus levantou Moisés como libertador, as 10 pragas, esse povo, uma multidão sai do Egito, rumo à terra prometida, ao lugar que Deus separou para dar a eles. O povo de Deus passa por essas 3 nações, esses 3 povos.
E esses 3 povos, eles não iriam guerrear com esse povo, eles só queriam passar, porque era um caminho mais curto, né, mais fácil. Mas esses 3 povos, não permitiram Israel passar. Não permitiram, e Deus também não permitiu Israel guerrear com eles. Eles rodearam, eles fizeram de outra forma e chegaram ao destino onde Deus tinha preparado. Mas eles estão lembrando aqui, é justamente esse povo que o Senhor não deixou a gente mexer com eles, que estão vindo contra nós. Vê agora, verso 11, como eles estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Agora essa frase, irmãos, que oração. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Deus, a gente não sabe o que fazer. A gente não tem força, a gente reconhece, a gente não sabe, nós estamos perdidos. Mas uma coisa a gente sabe fazer. Nossos olhos se voltam para Ti. Nossos olhos se voltam para Ti. E eu fico pensando que é melhor, às vezes, a gente não saber o que fazer mesmo. Porque a gente se atrapalha quando a gente acha que sabe o que fazer, a gente quer fazer na nossa força. Essa é a melhor oração, oração perigosa, oração corajosa, de reconhecer. É enorme, é imenso esse exército que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, não temos força, mas os nossos olhos se voltam para Ti. É quando a gente diz, a minha esperteza não vai resolver isso. Os recursos que eu tenho não dão conta disso. Os meus olhos se voltam para Ti. Verso 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam de pé ali, diante do Senhor, família buscando a Deus juntos, as pessoas se unindo para buscar a Deus. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Deus sempre vai levantar pessoas, Deus sempre vai ter uma resposta. Às vezes, no nosso meio, entre nós mesmos, Deus tem a resposta. E aí, Deus levanta essa pessoa, e Deus fala através dele. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Irmãos, cuidado. Na oração a gente fala, mas Deus fala também. Amém? Deus fala, Deus responde. A oração não fica sem resposta. E aí Deus fala, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A batalha não é de vocês. Que gostoso ouvir isso, né, irmãos? Mas Deus sempre fala isso, a gente que não escuta. A batalha não é de vocês. Verso 16, amanhã desçam contra eles. Como assim? A batalha não é nossa, mas o Senhor está mandando a gente na direção do exército. E amanhã não dá para o Senhor já resolver isso logo, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. GPS de Deus perfeito, trajeto perfeito, não tem erro. Nosso GPS às vezes manda a gente para as ibocas aí, né? Mas o de Deus não, segue o GPS, segue a trajetória. Deus falou claramente o que eles deveriam fazer. Aí ele ainda alerta, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Essa informação é importantíssima. Tomem suas posições, nós não vamos lutar, mas a gente vai na direção do exército, a gente vai tomar posição, permaneçam firmes, por quê? Porque a gente tem que contemplar, a gente tem que ver o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, ó Maria, ó Isabel, ó Carlos, ó João, fica de olho, fica em posição. Você não vai lutar, mas Deus vai lutar por você. Não tenha medo, segunda vez Deus falando, não tenha medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. Verso 18, Josafá, o que ele faz? Prostrou-se, rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Ou seja, eles creram. Eles tomaram posse, eles oraram de verdade, porque eles tiveram uma postura de crer.
Irmão, já falei isso aqui outra vez. Uma promessa de Deus tem o mesmo valor que o cumprimento dela. Eles tomaram posse aqui da promessa, do que Deus estava dizendo. Porque quando Deus fala, vale tanto quanto o cumprimento. Pode demorar 10 anos, 5 anos, pode ser amanhã, não importa. Deus falou, toma posse. Se prostre em adoração, creia, porque vai se cumprir. Então, os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O que é isso aqui? Eles fizeram uma festa. O exército está vindo, o inimigo está vindo, é enorme, é gigante. E eles estão celebrando, eles estão se alegrando, porque eles já receberam a resposta. Eles já receberam a resposta. Verso 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas deles, homens, mulheres de Deus, que estão encorajando, estão falando em nome de Deus, e vocês terão a vitória. Aqui fica uma outra lição para nós, irmãos. Você, pai, mãe, amigo, cônjuge, líder, olha aqui a postura de Josafá, que tremendo. Como que nós temos que reafirmar, confirmar, porque as pessoas às vezes esquecem. A hora que a gente está lidando ali com a luta, às vezes a gente precisa ser lembrado novamente. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros, dentro das famílias, quantas vezes forem necessárias. E Josafá, que Deus tinha acabado de falar, e ele mais uma vez está reafirmando, se vocês crerem, se vocês tiverem fé no Senhor, vocês vão ser sustentados. Irmãos, nós precisamos ser Josafás na vida das pessoas. Nós precisamos ser encorajadores, relembrar aquilo que Deus já prometeu, que Ele já falou, relembrar quem o nosso Deus é. Verso 22, quando começaram a cantar, a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Quando? No meio do louvor, no meio da adoração, contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Derrotados. Eles foram derrotados. Mas como assim? Como que aconteceu? Não tinha nenhuma arma, o povo não estava, nenhum exército ali preparado para lutar contra. Como assim derrotados? Olha, o verso 23 vai explicar. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir. E aí, para destruí-los, né, fizeram isso e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, eles começaram a destruir uns aos outros. Ai, que coisa! Não foi Deus que foi lá e matou eles, não. Eles começaram a se destruir. Foi uma guerra interna. Eles se juntaram para ir contra o povo de Deus, mas eles lutaram entre eles e se destruíram. Sabe o que isso significa, irmãos? Esses ajuntamentos do mal, esses ajuntamentos satânicos, sabe? Essas unidades que são para coisas ruins, quando você junta fazer uma fofoca, quando você junta contra outra pessoa, ou quando alguém vem contra você, essas unidades do mal, elas não vão prevalecer em nome de Jesus. Não prevalecem, irmão. Porque não tem unidade naquilo que é mal. Parece uma unidade, mas não é. Às vezes tem gente que se junta aí para ir contra o outro, daqui a pouco eles estão guerreando entre si. Porque unidade só tem em Deus, no poder do Espírito Santo, no vínculo do Espírito Santo. E aí o verso 24, quando os homens de Judá, tudo isso aconteceu, eles se destruíram, acabaram, Judá não tinha nem visto. A Bíblia está dizendo depois que quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, o que eles viram? Cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Pulando aqui para o verso 29. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Deus concedeu paz de todos os lados, fronteiras aqui, tem outros textos da palavra de Deus que diz que Ele guarda a nossa saída, a nossa entrada, que Deus nos cerca por detrás, por diante, cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, nós não seremos abalados. Por quê? Porque Deus traz paz nas nossas fronteiras, Deus nos cerca com a sua proteção.
Irmãos, a oração, ela é um perigo, porque as coisas não ficam como estão. Algo acontece quando a gente ora. Eu chamo oração perigosa, decidi dar esse nome, né? Mas a oração perigosa é a oração simples. É a oração de intimidade, é a oração de confiança, é a oração, assim como Josafá, que não tem outra estratégia. É a oração de plena dependência de Deus. É aquele diálogo que a gente tem com Deus e que a gente trava ali uma intimidade, uma dependência, um desejo de submeter. A oração perigosa é a oração que coloca em risco das coisas mudarem, algo vai acontecer. Essa confiança, é isso que eu estou chamando de oração perigosa, aquela que você faz na convicção de que as coisas não vão ficar do mesmo jeito, não vai ficar igual. E é maravilhoso a gente ver isso em Josafá, né, de não ter mais nenhum plano. Ele olhou para o Senhor e foi isso, pronto. Eu queria deixar duas lições, duas coisas que eu vejo aqui nesse texto, para a gente ter assim, né, 2 pontos aqui para a gente levar para casa, para a gente colocar no nosso coração a respeito da oração perigosa. Eu estou chamando aquela que nos afeta antes de afetar o problema. É um tipo de oração que vai afetar você antes de afetar o problema. Eu sei que quando a gente ora, muitas vezes, a gente está orando por alguma coisa, por algum problema, por alguma situação, por alguma pessoa. Mas a oração, essa oração, ela primeiro nos afeta, nos toca. Não é aquela oração furreca, né? Às vezes tem umas orações assim, desculpa aqui falar furreca, mas que é um termo que às vezes a gente usa, né? Mas é aquela oração que você termina de orar, você está com a mesma angústia, você está sem paz, está com as mesmas incertezas, tem a mesma murmuração na sua boca, a sua postura não mudou nada. Não, não é isso. A oração verdadeira é aquela que nos afeta. Começa com a gente, é primeiro com a gente. Olha como Josafá foi diante de Deus. Verso 3 diz, alarmado. Ele decidiu consultar o Senhor, verso 3. E eu falei, o que é essa palavra alarmado? Fui ver lá no original. Significa uma reverência diante daquilo que se teme. Ele estava, o seu sentimento dentro dele era de reverenciar aquele perigo, aquele problema. Mas ele ora e ele contraria isso. Ele chega alarmado, né, com aquele desejo interno de se prostrar, de reverenciar o problema, porque era grande mesmo. Mas aí a Bíblia vai mostrar como que ele sai da presença de Deus. Ele, ao invés de reverenciar esse medo, de ficar alarmado com isso, ele fica extasiado diante de Deus. O verso 18, 19 que a gente leu, fala o quê? Que ele não se prostrou diante do problema, ele se prostrou, ele colocou o rosto na terra, diante de Deus. Foi uma postura de adoração, de segurança inabalável em Deus. Assim que ele orou. Assim que ele orou. E eles foram louvando, eles foram declarando que a guerra pertencia ao Senhor. E a Bíblia diz que eles seguem a orientação, vão pelo caminho que Deus indicou. E eles obtêm a vitória. Mas algo aconteceu dentro deles. Você vê a todo tempo nesse texto que eles foram afetados pela própria oração. Se você ora e a oração não transforma você, não te afeta primeiro, antes de mover o problema, tem alguma coisa errada. Porque a oração, em primeira instância, é o nosso momento de intimidade com Deus, aonde Deus trabalha em nós. Com certeza, o maior exemplo que eu vejo na Bíblia de oração perigosa, de oração que afeta, que transforma, é a oração de Jesus no Getsêmani. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, quero ler só algumas porções separadas aqui, que indo um pouco mais adiante, Jesus, depois da última ceia com os discípulos, ele vai para o jardim de Getsêmani. E ele, aqui diz que ele um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e ele orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, ele tinha deixado Pedro, Tiago e João
orando ali perto, e ele volta, e o que ele encontra ali? Os seus discípulos dormindo. E Jesus fala, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Na sequência diz que Jesus retirou outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se conforme a tua vontade. O verso 43 diz que Jesus volta, e quando ele volta, ele encontra de novo os 3 dormindo. Seus olhos estavam pesados. Então Jesus deixa novamente. Olha que interessante uma lição aqui. Não permita que o desânimo do outro te desanime. Porque muitas vezes a gente é muito influenciável. O outro está desanimado, o outro nada está acontecendo e vai influenciando a gente. Jesus não. Jesus volta, eles estão ali dormindo, estavam ali para serem companheiros com ele. Não, ele não desiste, ele volta e pela 3ª vez, Jesus faz a mesma oração, pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Só que aí pela 3ª vez Jesus volta, eles estão dormindo, estão descansando e Jesus fala o quê? Agora chega, perderam a oportunidade, chegou a hora. Chegou a hora. O texto mostra claramente Jesus numa batalha. A batalha de Jesus acontece na oração. O Evangelho de Lucas conta ainda com mais intensidade. Verso 44, capítulo 22. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa era a intensidade de Jesus na oração. Uma oração arriscada. Porque Jesus até mencionou, se for possível, passa esse cálice. Mas eu vou beber o cálice que o Senhor tem para mim. Eu vou cumprir cabalmente o propósito. E é por isso que ele está ali lutando em oração. Jesus orou assim, porque ele queria que Deus o tocasse, que Deus o afetasse. E não a vergonha da cruz. Porque daqui a pouco ele ia sair dali, ele ia enfrentar a cruz. Como Jesus orou assim, ele foi tocado por Deus. Ele foi capacitado, ele foi sustentado, como Deus falou para Josafá. E ele não vai se dobrar sobre a vergonha da cruz. Jesus não queria se vergar diante das injustiças que sofreria. Jesus não queria ficar abalado por causa da traição de Judas e Pedro negando. Jesus não queria ser afetado por causa de tantas autoridades religiosas que se diziam tementes a Deus, mas que estavam ali debochando dele, o traindo. Jesus não queria se vergar diante do diabo que estava cantando vitória antes da hora. Por isso que ele faz essa oração tão perigosa. Deus sempre vai começar com a gente, irmãos, não com o problema. Deus sempre vai começar com você e comigo, não com o problema. Quando a gente ora, somos nós que somos afetados. E eu ouvi algo essa semana que eu achei tão maravilhoso, nunca tinha pensado nisso. A oração é para os fracos. Eu sei que o mundo tem uma mensagem contrária a isso, mas a oração é para a gente fraca. Não é para os fortes, porque os fortes, eles pensam que vão dar conta do recado. Oração é para gente fraca, é para gente dependente, é para gente que reconhece a sua fraqueza e a dependência de Deus. A oração é para esse tipo de pessoa. A oração nos afeta e nos transforma, antes de transformar o problema. Eu estava lembrando, enquanto orava essa pregação, um testemunho que o pastor Carlos fez até um vídeo aqui há uns dias atrás com o Júlio e a Andressa. Eles vão estar no culto da noite. O Júlio e a Andressa, vocês ouviram aqui parte do testemunho, vários de vocês. A Andressa com o marido com Covid, desenganado, lá na UTI. Ela na sua casa, ela se ajoelha e ela faz essa oração perigosa. Ela ora a Deus, porque, lógico, orando pelo problema, querendo seu marido de volta, ajoelhada ali na sua cozinha. E como eu falei, quando a gente faz uma oração assim, Deus responde, Deus fala. Só que Deus não falou do problema. Deus falou uma coisa inusitada. Deus falou assim, Andressa, nunca mais coloca uma gota de álcool na sua boca. Nunca mais coloca uma gota de álcool na sua boca. E ela disse, tá bom, Senhor, não vou colocar. E quando ela se levanta daquela oração, ela foi tão afetada por isso, tão transformada, que ela transformou o ambiente. Seu marido foi sim curado, Deus trouxe a vida novamente,
Mas eles foram lá, eles se casaram, eles acertaram a sua condição, que só moravam juntos. Eles se entregaram completamente a Cristo, eles amam Jesus. Eu sei disso porque o Júlio e a Andressa estão toda semana, todas as terças à noite na minha casa, no meu GC, eu estou acompanhando a vida deles, eu sei que isso é verdadeiro. Essa semana eu falei, Júlio, para eu não falar nada errado, faz quanto tempo que vocês não põem uma gota de álcool na boca? Ele falou assim, pastora, foi dia 3 de julho de 2021, a última vez, nunca mais. A oração é perigosa, irmãos, porque ela tem efeito, ela transforma, ela age, ela muda. E ela começa com a gente. O apóstolo Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A oração é para os fracos, é para aqueles que se prostram diante de Deus e não reverenciam o problema. Você tem coragem hoje de fazer uma oração perigosa assim? De colocar suas fraquezas, seus medos, suas perdas, seus vícios, tentações, seus pecados diante de Jesus? Faça essa oração de Josafá. Josafá falou, oh Deus, eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso que está me atacando. Eu não sei o que fazer. Oração dos fracos. Oração de Jesus. Oh Jesus, suando gotas de sangue ali. Que oração intensa. Dos fracos. Mas é uma fraqueza colocada diante do altar de poder de Deus. E nós somos afetados. E segundo e último, a oração perigosa é aquela que define as coisas no mundo espiritual. As coisas são definidas no mundo espiritual. Quando a gente ora assim, irmãos, há uma conexão do mundo visível com o mundo invisível, do nosso mundo natural com o mundo sobrenatural. É onde o abraço divino vem sobre a nossa humanidade e nos envolve. É quando a gente deixa Deus agir nas regiões celestiais. Os inimigos de Josafá, quando ele orou, esses inimigos não tinham nem chance. A vitória já estava ganha. É por isso que eles creram e já começaram a adorar, a celebrar. Mesmo que nos olhos humanos nada tinha acontecido. Mas eles sabiam que já tinha acontecido na região celestial. Quando aqueles inimigos eles estão vindo, sem parar, eles estão vindo para a própria destruição. Eles estão tendo o avanço do mal para a própria destruição. Verso 15 diz, Deus falando, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A coisa é com Deus, você orou, você entregou, você confiou, o negócio é com Deus, está na mão de Deus. É no mundo sobrenatural que as coisas vão acontecer. E quando Israel vai chegando ali mais perto, o exército é enorme ainda. Quando eles avistaram aquele deserto, e eles viram aquele exército enorme, era enorme. Mas sabe o que era aquele exército? Morto. Estava tudo morto. Não tinha mais nenhum poder, não tinha mais nenhuma capacidade de influenciar, de machucar, de ferir. Mas nenhuma, verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. É assim que Deus faz. Aquilo que antes tinha uma força enorme na sua vida, vai perder toda a força. Aquilo que, irmãos, quantas vezes nesses mais de 30 anos, estava falando hoje com a turma do Descubra de manhã, lecionando ali para eles, mais de 30 anos, né, pastor Carlos também, mais de 30 anos, a gente andando com Deus, quantas vezes a gente viu, através do poder da oração, as coisas perderem a força na vida, nas circunstâncias, perdem a força, irmãos, se você crer, é demais, esse vício maldito, que te escraviza, que está destruindo a sua família, esse algo que exerce uma força tão grande sobre você, isso aí vai perder a graça, vai perder o encanto, creia nisso. Eu tenho um testemunho, um irmão que eu conheço, há muitos anos atrás isso, ele trabalhava numa grande empresa, lá em Maringá, e tinha ele casado, muito bem casado, tinha uma jovem de uma beleza esplendorosa, trabalhando junto.
E aquilo começou a exercer uma força sobre ele, uma tentação. Começou a acontecer um envolvimento emocional ali. Mas ele era um homem de Deus e ele estava vendo que aquilo não ia acabar bem. E ele faz a oração dos fracos, né? É os fracos que oram. E ele chega diante de Deus e ele começa a clamar, ele começa a jejuar, porque ele não quer aquela situação, ele não quer a sua família destruída, né, o seu casamento acabado. E ele ora, ele expõe sua fraqueza, sua fragilidade. E aí, irmãos, algo acontece, porque quando a gente ora, a coisa nos afeta, Deus nos afeta. E ele diz que chega para trabalhar, e eu vou falar as palavras dele, eu não estou inventando aqui. Ele diz que quando ele olha para aquela jovem belíssima, ele enxerga a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode rir, que eu achei engraçado também. Ele falou, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu olhava para ela, eu só lembrava da cuca, né? A mulher virou uma bruxa, virou uma cuca. E perdeu todo o encanto, perdeu toda a graça. Eu nunca esqueci esse testemunho que ele me deu, nunca esqueci. Porque eu falei, gente, a oração é poderosa mesmo. Ele enxergou. E foi, eu não sei, não tinha mais nenhuma influência sobre mim. Nenhuma influência, foi um milagre. Irmãos, da mesma forma, essa mágoa, essa raiva, essa falta de perdão, sabe, coisas que a gente fica acumulando, guerras desnecessárias que a gente fica tendo, ao invés de consagrar ao Senhor o exército que vem contra a gente, para Deus guerrear por nós e o milagre nos tocar, o mundo sobrenatural agir em nosso favor e a gente abraçar esse sobrenatural de Deus, porque contra Deus essas coisas não vão ter força. E se você crê em Deus, se você crê que o Espírito Santo age nesse mundo, atua poderosamente nesse mundo, você vai fazer essa oração perigosa, corajosa, e Deus vai agir, vai transformar, vai roubar esse encanto. A Bíblia fala, eu sei que já é um texto que a gente usa tanto, porque ele é maravilhoso, ele é lindo. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. É lá que está a nossa vitória, irmãos. Para de lutar aqui contra carne e sangue. É na oração, é nas regiões celestiais que as nossas batalhas são ganhas, em primeiro lugar. Depois a gente só fica contemplando, né, o agir de Deus. Ninguém pode negar, irmãos. Jesus, quando estava naquele Getsemane, ele estava numa batalha. E eu coloquei uma frase aí, é na oração que as batalhas são ganhas. É na oração. Alguém registrou um pensamento a respeito disso, de Jesus, e ele disse, onde foi que Jesus suou grandes gotas de sangue? Não no palácio de Pilatos, não no caminho do Gólgota, foi no jardim do Getsemane. Lá ele ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar, conforme Hebreus 5:7. Houvesse eu estado lá, esse escritor dizendo, e testemunhado essa luta, teria ficado apreensivo quanto ao futuro. Porque se Jesus se mostra tão quebrantado quando está apenas orando, eu teria pensado, o que não vai acontecer quando ele tiver que enfrentar a crise real? Por que ele não consegue encarar a provação com a calma e com a confiança dos seus 3 amigos que estão dormindo? No entanto, na hora do teste, Jesus caminhou para a cruz com coragem, enquanto seus 3 amigos fugiram, um para cada lado. É na oração que as nossas batalhas são ganhas. É lá que a gente se levanta, a gente se prostra na nossa fraqueza e a gente levanta em vitória. No relato dos evangelhos, no processo da crucificação, a gente vê Jesus como a pessoa menos intimidada, a pessoa mais composta em cena. Pode ler lá os relatos. A multidão estava histérica e cega. Pilatos estava confuso, lavando as mãos, ali sem saber o que fazer. Os líderes religiosos obstinados, sentindo ameaçados por um homem que estava ali espancado. Os discípulos escondidos. Mas Jesus não. Jesus estava firme e maravilhoso, como sempre é. Não havia o que temer, as coisas já estavam resolvidas no mundo espiritual. Jesus, nosso modelo por excelência.
Irmãos, não tenha medo dos impossíveis, porque é com o impossível que Deus começa. E Ele transforma. Nosso desejo por Deus tem que ser muito maior do que nosso desejo de ficar reverenciando o problema. A vida cristã, ela precisa ser vivida no ambiente de Deus, do sobrenatural. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no mundo a gente tem aflições. E Jesus vai falar, mas eu venci, Ele que venceu. Por isso que a nossa vitória são nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia vai nos alertar que tem o mal de cada dia, basta cada dia ser o mal. Então, é na oração que a gente vence, é no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo aqui, ele acontece nesse ambiente do maligno. Mas aqueles que estão em Cristo vivem no ambiente do milagre, do sobrenatural. O profeta Jeremias, tenho certeza que foi Jeremias, mas acho que sim, diz que o coração humano é corrupto, desesperadamente corrupto. Então não é no coração que as coisas vão acontecer, na nossa vida, do jeito nosso, nos nossos pensamentos e sentimentos, porque é enganoso. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta, está batendo ali, quer entrar. E você só vai ver a cuca, irmão, se você orar, se você crer, essa coisa só vai perder a força de te derrubar, destruir você e sua vida, sua família, se você tiver coragem de orar dessa forma. Tantos textos bíblicos mostrando que não dá para viver nesse mundo por conta própria. A oração é para os fracos, não para a gente forte. Porque o poder de Jesus se aperfeiçoa no ambiente da nossa fraqueza consagrada a Ele. Amém, meus irmãos? Você tem coragem de fazer essa oração? De hoje, pelo menos uma coisa você orar perigosamente diante de Deus, com essa confiança de que Deus pode mudar. Há um trono que lidera esse mundo. Apocalipse diz que Ele está sentado no trono. E que Ele tem a história em suas mãos. Ele tem todo o domínio. Há um trono que reina. Seus olhos carnais não vão ver, mas seus olhos espirituais sim. E Ele está agindo a todo tempo. Há uma realidade muito maior do que a gente possa imaginar. E quando nós oramos, o estrategista é o Espírito Santo. Ele é o estrategista, Ele ilumina a direção. O Senhor dos Exércitos vai à frente, lutando as nossas batalhas. Deus liberta pessoas por meio da oração. Deus reverte situações através da oração. Deus acalma o coração, Deus enche de paz. Deus mata forças do mal através do poder da oração. Ela é perigosa, irmãos. Usa essa arma. Usa e abusa dessa arma. O Espírito Santo nos desafia hoje. Coloque esse vício. Assim como a Andressa fez. E atingiu até seu marido. Senhor, eu não vou pôr mais álcool na minha boca. Senhor, eu não vou trair mais. Senhor, seja lá o que for. Eu não vou me render a essa depressão. Senhor, eu não vou me curvar, não vou ficar alarmado, reverenciando o problema. Mas eu volto os meus olhos para Ti. Você tem Jesus para isso. Lembra disso. Você tem Jesus para isso. Você não é um desamparado, você não é um órfão. Você tem um Pai Celestial que é por você. Eu tenho, que é por mim. Nós só precisamos ter coragem de dobrar o nosso joelho e orar perigosamente. É perigoso porque algo vai acontecer. Creia nisso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Senhor, eu oro porque eu creio no poder da oração. Quantas vezes Jesus, o Senhor mesmo disse, o Senhor nos desafiou, o Senhor nos instigou, venham até mim, clame, bate, insiste. O Senhor sabe o quanto a oração é perigosa, poderosa, o quanto ela abre o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós, o quanto ela traz descanso para a nossa alma, alívio, o quanto ela nos coloca numa posição de contemplar o Senhor guerreando por nós, o Senhor vencendo as batalhas por nós. Jesus, tem pessoas aqui que têm certeza, escravizadas, vergadas
reverenciando problemas, vícios, situações, pessoas. Deus nos liberta nessa manhã. O Senhor veio para trazer libertação aos cativos. Liberta-nos, Senhor, liberta pessoas pelas quais estamos orando, para que, ó Deus, possamos viver em vitória, possamos viver essa vida extraordinária, que enxerga o sobrenatural, que enxerga o Senhor agindo, batalhando por nós, que se levanta vitorioso, mesmo antes das coisas acontecerem, mas que te celebra, porque tem convicção de que o Senhor fará. Recebe, ó Deus, a nossa fraqueza, os nossos pedidos, as nossas lutas, e batalha por nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus.